Bom dia, né? Nós tivemos um problema técnico, né? E estamos gravando aqui do escritório do pastor. Nós estamos numa nova edição da Escola de Discípulos, né? Mais uma aula. O tema, né, dessa edição é Aliança de Sangue. Nós estamos no capítulo 8 e o tema é a Nova Aliança, certo? E vamos começar com o livro de Hebreus, né? Hebreus 10, de 5 a 7. Diz assim: Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro da vida, está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nós estamos presenciando aqui, nesses versículos, uma conversa entre Deus, né, e o Filho, que é a semente, né? E o Filho, né, o Verbo, ele está dizendo que o sangue de animais e as ofertas das alianças anteriores, porque nós já tivemos 6 alianças anteriores, né, que elas já não agradam mais a Deus, né? E o livro, né, que é o livro das alianças, a Bíblia é um livro de alianças, ele já falava, ele já estava escrito a respeito de Jesus, né? A respeito daquele que viria resgatar. E havia chegado a hora, né, de estabelecer essa nova aliança com os seres humanos. E para estabelecer esse novo pacto, o mediador ele precisava de um corpo humano, né? Não iria mais se utilizar do sangue de animais para a propiciação de pecados, né? E para redimir o homem e a mulher completamente, plenamente, ele teria que se tornar um homem e derramar o seu sangue, né? Lembre-se de que o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, eles quebraram a aliança com Deus. Aqueles a quem Deus havia entregado o domínio da terra, se colocaram debaixo da servidão ao pecado e, consequentemente, ao diabo. E por seu ato de desobediência, entregaram assim toda a humanidade e a própria terra à servidão, né? Somente um verdadeiro ser humano podia pagar essa dívida, né, legalmente. E porque ele via enquanto Deus, né, ele não estaria com a semelhança de homem. Se foi um homem que quebrou a aliança, tinha que ser um homem para resgatar, né? Por isso que o Messias não podia aparecer no mundo de qualquer forma, né? Ele precisava nascer de uma mulher. Lá em Gálatas 4, né, nos versos 4 e 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, né? Jesus, na Bíblia, ele é chamado de o último Adão, né? Ratificando a sua posição humana em relação direta ao que o primeiro Adão fez, né? O primeiro Adão, por sua desobediência, ele trouxe a morte. O último Adão, por sua obediência, ele trouxe a vida, né? O primeiro trouxe o pecado e o último trouxe a justificação. O primeiro abriu a porta para a maldição e o último nos trouxe a bênção, ele decretou a bênção. Cristo, como último Adão, perseverou em obediência até a morte, né? E morte de cruz. Ele não se apegou àquilo que o fez, né? Aquilo que ele era antes. Agora vamos perceber uma coisa. Quando eu planto uma semente, eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto abacate, eu vou colher abacate. Deus, ele plantou, ele deu um filho e ele colheu filhos. Somos filhos de Deus, né? Lá em Filipenses 2:6 diz o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que se deveria apegar-se, né? Porque na Escritura a gente vê
escrito filho do homem. Por quê? Para identificar que ele era humano, que ele nasceu como humano. Por isso, filho do homem. Ele era Deus, mas em corpo humano, suscetível a todos os problemas que nós, seres humanos, temos, porque ele estava em corpo humano, né? E o que fez Adão cair, nos redimiu. Fez Cristo nos redimir. O diabo, ele tentou Jesus assim como ele tentou Adão, né? Adão caiu na tentação, né? Jesus perseverou e venceu a tentação, né? Ele estava apto para ser um substituto, pois não tinha defeito nem mácula. E nem pecado. Um homem teve que passar por tudo o que o primeiro homem passou para resgatar toda a humanidade. O primeiro Adão deixou uma dívida em aberto, né? Quem sofreu as consequências do erro de Adão e Eva não foram eles, mas sim o animal, né? Que Deus sacrificou para cobrir a sua nudez. Porque numa aliança, nós já estudamos, nós já vimos as alianças anteriores, era um pacto de sangue. Então, se uma das partes, né, ela quebrasse a aliança, era morte. Tinha que morrer. Então, mas Deus não matou o ser humano, ele não matou a sua criação. Ele sacrifica o animal porque era necessário o sangue para cobrir, né? Então, ele utiliza do animal para cobrir esse sangue, para cobrir essa quebra dessa aliança. E aí ele faz uma nova, porque quebrou-se uma aliança, ela perde efeito. Então, ele faz uma nova aliança, certo? A gente percebe que quando Satanás, ele tenta lá o homem no Éden com um alimento, né? Dizendo que é um alimento bom aos olhos, né? Um alimento, né, que dava vista. E Jesus, ele passou 40 dias, né, fazendo um jejum. Jejum, né? Claro que ele saiu desse jejum com fome. E o que Satanás fez? Ofereceu-lhe alimento. Né? Mas ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, naquilo que Adão caiu, Cristo se levantou, ok? Então, ele foi aprovado. Lá em 1 Timóteo 3,5 diz assim: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso mediador. Ele está no meio entre, né, a raça humana e Deus. Ele é o mediador, ok? Ele que faz essa ligação entre o homem e Deus. Esse homem, Jesus, estava desejoso de beber esse cálice com os seres humanos, né? O cálice da nova aliança. E para isso, Jesus passou pelos rituais, né? Pelos rituais presentes nas diversas alianças. Gente, ele satisfez tudo que os rituais anteriores fizeram. Tudo, sabe? Todas aquelas formas que se fazia em ritual, ele satisfez. E a primeira que nós vamos ver, nós já tivemos uma aula sobre isso, né? A Flávia explicou sobre isso nas antigas alianças. Nós vamos ver agora na nova aliança. A primeira forma foi a troca de túnica, né? Cristo se tornou homem, ele vestiu um corpo de carne, viveu como todo ser humano vive, né? Além de se tornar humano, ele se fez, né? Ele conviveu conosco, com pecadores. Tomou sobre si, né, a identidade de todo ser humano, tá? Todos que já existiram, ele tomou essa identidade. Ele vestiu a roupa do pecador. Essa roupa, ela era cheia de imundície, de pecado, de maldição, de derrota, de doença, né? Para que a troca pudesse acontecer, né? Cristo dá ao ser humano, em troca, as suas vestes. Ele nos deu a sua identidade. Ele entrega quem ele é e ficou com aquilo que nós éramos, né? E aí tem uma passagem lá com Jonatas,
príncipe de Israel, ele lançou sobre Davi a sua túnica real. E Cristo, né, Jesus, ele lançou sobre a humanidade o seu manto de justiça, né? É o seu manto de justiça, de vida, de glória e de santidade, ok? Ele nasceu como filho do homem para que nós pudéssemos nascer como filhos de Deus. Não simbolicamente, mas de fato. Não apenas como um ritual, mas de verdade, né? Adão e Eva, eles foram vestidos com a roupa de um animal. E em contrapartida, né, nós recebemos a vida de Cristo e fomos espiritualmente mergulhados e batizados nele. Amém. Ok? Tem uma passagem na Antiga Aliança que quando Jacó, né, ele quer a bênção da primogenitura. E aí ele se veste, né? Ele prepara uma refeição para o pai, né? Para Isaac. E ele se veste, ele põe uma pele de animal, porque o Esaú, o irmão dele, o irmão gêmeo, que era o primogênito, que nasceu primeiro, ele era muito peludo, né? E ele era um caçador. Então ele tinha um cheiro diferente, porque Jacó, ele ficava em casa, ele ajudava a mãe nos serviços, né, nos serviços de casa. Então, o Esaú, ele tinha um cheiro assim de caça, né? Então, ele veste esta roupa e ele vai perante ao pai dele, Isaac, e o pai dele já tinha problemas na visão, ele tinha perdido, né? Estava perdendo a visão. Aí, o pai dele ouve a voz, mas ele reconhece que a voz era de Jacó, só que o pai dele passa a mão e sente a pele do filho. Ele sentiu a veste do filho. Ele sentiu o cheiro do filho dele, né? E aí ele dá para o filho, né, a bênção da primogenitura. Né? E foi isso que Deus fez conosco, né? Quando Deus olha para nós, né, ele vê o seu próprio filho, ele vê Cristo, ele vê um filho amado em quem ele tem prazer. Então, essa passagem, diversas outras passagens da Antiga Aliança, elas remetem para Cristo. Ela mostra o que Cristo, né, a obra de Cristo, o que ele viria fazer aqui por nós. Lá em Gálatas 3:27 diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então nós estamos vestidos. Essa é a nossa túnica. Nós estamos vestidos de Cristo. Amém? Essa é a nossa identidade de filhos e herdeiros de Deus, pois Cristo nos vestiu como Ele mesmo, ok? E nós temos também a troca de armas, né? Nós já vimos a troca de túnicas, agora a troca de armas, que também era utilizado na Antiga Aliança. O pecador não tem armas, o pecador ele não tem armas, né? E nem defesa, ele está totalmente desprotegido no mundo. Né? Jesus assumiu esse lugar, tornando-se totalmente desarmado, suscetível ao ataque do inimigo. O Evangelho relata ataques e tentativas de prisão e morte mal sucedidos. Né? No Evangelho de João, tem uma tentativa de apedrejamento, né? Ele tem uma tentativa que eles queriam jogar Jesus lá de um penhasco, né? Lá na cidade, e foram todos mal sucedidos, né? Durante sua vida na terra, ele foi perseguido, mas sempre teve livramento. Somente no momento em que vai completar sua aliança com a humanidade é que ele se entrega completamente indefeso. Não por acaso, mas por escolha. Amém. Ok? Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, conforme escrito por João. Nós vamos ver lá em João 18, né, de 3 a 6. Diz assim: então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles.
Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram sobre terra. E eles caíram pelo poder da palavra de Jesus, né? Um destacamento inteiro, gente. Sabe o que é? Quantos soldados tem um destacamento? Eles foram ao chão, eles caíram, né? E aí, você acha que se Jesus não quisesse ser preso, só com o poder da fala dele, ele derrubou um destacamento? Ele foi preso porque ele se deixou, ele se entregou por nós, né? Ele permitiu ser levado para que a aliança fosse completada, ok? O apóstolo Paulo é quem nos traz a revelação da reciprocidade, né? Dessa etapa no ritual da aliança. Cristo nos deu as armas dele, né? As armas de Deus. Cristo nos entregou suas armas, tá? Tá lá em Efésios 6, né? De 11 a 18, que é a armadura de Deus, né? Que falam, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça, olha aí, as armas, couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, né? Cada peça dessa armadura descrita aqui, ela aponta para Cristo e para a sua obra, né? No dia dos ataques do inimigo, nós não devemos usar as nossas armas, né? Nós devemos usar as armas de Cristo, né? Usar a palavra, né? E pois somente a palavra, somente essas armas, elas são poderosas, né? Para vencer todo e qualquer ataque, né? A nossa segurança, ela está em Cristo. Jesus, né? Em Cristo Jesus, ele prometeu que nunca nos deixaria, né? Que jamais ele iria nos abandonar. E ao dar as suas próprias armas, né? Deus estava dizendo, quem luta contra você está lutando contra mim. Seus inimigos são meus inimigos, né? Muitas vezes lutamos com coisas que são muito maiores que nós, né? Mas nós precisamos nos lembrar de que não são maiores do que o Deus da aliança. Amém. Ele é o nosso Pai e Ele é maior que qualquer adversário. Amém? Lá em Colossenses 2,15 diz assim, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, a nossa vitória, ela já está consumada. Nosso inimigo, ele já é derrotado, tá? Qual é o nosso papel agora? É permanecer firme na palavra. Amém? Uma outra forma que utilizavam lá na Antiga Aliança era o corte do animal. Então, nós já vimos, né, a troca das armas e vimos também a troca de túnicas. Então, o corte do animal, o animal ele era partido e era derramado o seu sangue, tipificando a morte daqueles que entravam na aliança, né? Todo aquele que quer entrar numa aliança deve morrer para si mesmo. Cristo cumpre o verdadeiro significado de tudo isso. Ele entregou a si mesmo. Na Antiga Aliança, as pessoas elas não morriam
para fazer uma aliança. Elas matavam um animal, era o sangue do animal. Cristo, ele foi assim mesmo. Olha como essa aliança ela é superior, não foi um animal, não. Foi o próprio Filho de Deus, né? Que veio como filho do homem, que nasceu como homem, certo? Jesus, ele morreu no Calvário, né? E nós também morremos com ele, certo? Nós morremos porque se estabeleceu uma nova vida. Nós morremos para a antiga vida, para a vida de pecador. Nós nascemos agora como justiça de Deus. Né? Somos justificados pelo sacrifício da cruz. Somos santificados pelo sacrifício da cruz. Né? Paulo, ele afirma, eu fui crucificado com Cristo. Né? Ou seja, todos os envolvidos na aliança morreram no mesmo lugar. Nós morremos no mesmo lugar. Nós morremos naquela cruz também com ele. Né? Mas o Paulo, ele não está falando de uma morte física, né? Ele está falando de uma posição, de um posicionamento. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Amém? Lá em Romanos 6, de 6 a 8, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Né? Nesse ritual anterior, morria, né? nas 6 alianças anteriores, eles morriam simbolicamente, como já disse. Né? E a morte física de Jesus, ela era a única capaz. Tá? Por quê? De nos resgatar. Porque era o sangue de um humano. Deu um homem pelo homem. Esse homem é a humanidade. Um homem foi dado pela humanidade. O sangue de um homem cobriu os homens. Nós estamos cobertos pelo sangue, pelo poder do sangue. O sangue de Jesus, ele tem um poder fenomenal. Um poder assim inimaginável. E cada um de nós estamos cobertos com esse poder, com o poder desse sangue. Lá em Romanos 8, de 37 a 39 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, amém, nosso Senhor. Ele nos cobriu, nada nos separa de amém, Deus, nada, porque nós estamos revestidos, nós temos a pele de Cristo, nós somos revestidos com o manto dele, nós temos as armas de Cristo, né? As armas de Deus, que são poderosas e são eficazes, né? Como também nós temos o sangue, o poderoso sangue de Jesus. Foi o seu próprio corpo cortado por nós. Amém? A outra forma, né, que também tinha nas antigas alianças, era a mistura do sangue. Eles cortavam, né, e colocavam sangue com sangue e misturava-se, né? Um princípio foi estabelecido por Deus desde a antiguidade. É o de que, está lá em Levíticos 17:11, diz assim: a vida de toda a carne está em seu sangue, ok? E é por isso que a fala de Jesus tem um teor escandaloso. Quando ele diz que teriam que tomar, né, beber do seu sangue e comer da sua carne, eles ficam escandalizados, porque eles sabiam, né, que já tinha sido, né, implantado que o sangue, eles conheciam o poder, né, do sangue, que o sangue que dá vida. E lá em João 6:53, de 53 a 56, né, Jesus, ele diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? A antiga aliança foi um fundamento sobre o qual a nova aliança foi fundada, né? Aí a gente consegue compreender, né, que Jesus disse, ele diz assim: isto é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança. Porque, como eles não bebiam o sangue, né, nem inclusive eles não faziam, quando faziam comida, não faziam sangue, eles retiravam o sangue desse animal. Né? Faziam, por exemplo, a gente às vezes fazem galinha com sangue. Não, galinha... o molho pardo, né? O judeu, ele não come sangue. Então, ele não vai comer galinha ou molho pardo. Ok? Porque eles sabem o valor do sangue. Então, eles substituíam o sangue pelo suco de uva. E o corpo foi substituído pelo pão. Então, quando Jesus, com seus discípulos, né, que ele fez, né, lá no cenáculo, a última ceia, os discípulos sabiam exatamente o que estava acontecendo. Porque, né, o judeu, ele entende esse significado. Ele entende o valor de uma aliança e sabe, né, o valor da substituição. O que é essa substituição? Nós vamos ter um capítulo, né, que vai falar só sobre isso, né, sobre a ceia, o valor, o significado dessa ceia, certo? E nós hoje, estudando a aliança de sangue, a gente consegue compreender isso. A gente consegue compreender o valor desse sangue, o valor dessa, né, do corpo de Jesus, ok? O evangelho é para termos a vida de Deus em nós, tá? Quem crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Vida eterna não é apenas uma realidade, né, para ser vivida no céu após a morte. Não é uma questão de duração, né, mas de qualidade, tá? A vida eterna, na verdade, é a vida de Deus, ok? Quando recebemos Jesus como Senhor, entramos em uma aliança que diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em Romanos 8. Repare que o texto diz que um dia, ele não fala que nós um dia teremos, ele diz que nós já temos, que nós já vivemos isso. Nós já temos essa aliança. Nós já temos em nós essa vida eterna. Nós já temos essa centelha dentro de nós. Nós já somos cobertos com este sangue, tá? E já sabemos, nós conhecemos. Gente, conhecer, ter consciência do poder desse sangue liberta. Amém. Liberta. Ele traz vida. Ele deu o seu sangue, que sangue ele é vida e ele é morte. Ele representa os dois. Esse sangue, ele nos trouxe vida. E vida em abundância, vida plena. Amém? Lá em 1 Pedro 1, de 18 a 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas que lhes foi transmitido por seus antepassados. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelando nestes últimos tempos em favor de vocês. Foi revelado, amém? Em nosso favor. Foi através do sangue e da vida de Cristo que uma nova natureza brotou no nosso coração. Quando o Espírito Santo vem habitar, nós recebemos os dons do Espírito. Nós recebemos o sangue. Esse sangue não apenas nos purificou de todos os pecados. Ele também nos perdoou. Amém? O sangue, ele flui constantemente em nós, porque a vida está no sangue. E glória a Deus, né?
nós temos a mesma natureza de Cristo. E a vida de Cristo habita em nós. Temos uma vida eterna. Fomos unidos a Deus através da vida de Jesus, né? 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, somos um com Deus, ok? E um outro símbolo, né, é a cicatriz. Quando eles, né, faziam os cortes, que encostavam sangue, depois eles passavam carvão, para que aquela cicatriz, ela ficasse diferenciada e ficasse permanente, ok? Então, toda aliança, ela deixa uma marca, que serve como um selo. Na nova aliança não é diferente, tá? Deus marca todo aquele que entra nessa aliança de forma inigualável. Lá em Efésios 1, 13 a 14, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então nós recebemos o selo. O selo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? O Espírito Santo é essa marca divina, né? Abraão, ele foi marcado no corpo, né? Que foi feito a circuncisão. Mas nós fomos marcados no Espírito. A nossa circuncisão, ela é de coração. Amém? É muito maior. O que nós vivemos hoje enquanto aliança, ela é muito maior do que todas as outras alianças anteriores, tá? Lá em Romanos 2, 29, diz assim: os descendentes naturais de Abraão foram circuncidados em seu corpo, mas os filhos, pela fé, receberam a circuncisão no coração. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não precede dos homens, mas de Deus. Né? Moisés, ele recebeu as tábuas de pedra com a lei, né? Mas os crentes, nós recebemos, né, o Espírito Santo no nosso coração. E quando o Espírito Santo vem morar, ele traz as leis de Deus para o nosso coração. Amém? O selo que é dado na nova aliança não é apenas uma marca, ele é uma pessoa, tá? O próprio Deus veio habitar no interior de pessoas. Ele veio habitar no nosso interior, né? O Espírito Santo é responsável por lembrar-nos da nossa nova identidade, ok? Lá em Romanos 8, 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito Santo de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Né? O que aconteceu conosco ao recebermos a palavra do Evangelho de Cristo é que uma espada afiada, de 2 gumes, penetrou, gente, no mais fundo do nosso ser, arrancando todo o pecado, né? E inserindo uma nova vida, deixando uma marca irremovível. Cristo também foi marcado ao estabelecer a nova aliança, né? Ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi crucificado com cravos nas mãos e nos seus pés, né? E ainda foi transpassado com uma lança do lado, ok? Tudo isso por amor, para cumprir tudo que havia sido escrito ao seu respeito, né? Paulo, falando a respeito da ressurreição de Jesus, afirma que Deus o ressuscitou com a força do seu poder. Tá lá, Efésios 1, 19 e 20, diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Isso demonstra, gente, uma manifestação extraordinária do poder de Deus, né? No ato da ressurreição de Cristo. E essa força extraordinária habita em nós. Amém. Nós temos essa força extraordinária dentro, vivendo dentro de nós. Entretanto, Deus, ao dar a vida, Ele deu vida ao corpo de Jesus, Ele lhe deixa essas marcas. Ele deixou as marcas da crucificação, né? Porque são as marcas da aliança. Após ter crucificado, Jesus aparece aos seus discípulos, né? E lhes mostra as marcas nas mãos e no lado, ok? Lá em João 20, de 26 e 27, diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando Cristo se tornou homem, Ele se fez homem para sempre. Gente, isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. O Verbo de Deus, que é desde o princípio e para sempre, né? Ele é desde o princípio e será para sempre, né? Porque todas as coisas foram criadas. Hoje Ele existe num corpo. Gente, é um corpo transformado. Deus, quando olha hoje para Cristo, Ele nos vê. Porque Cristo hoje, Ele não é mais só um espírito. Porque Ele era espírito. Hoje, Ele tem um corpo. Olha o poder que isso é. Ele tem um corpo. Ele é semelhante ao homem. Isso é, sabe assim, isso é revelador, né? Lá em Apocalipse, né? João, né? Ele tem essa visão. Lá em Apocalipse 1, 13, né? De 13 a 15 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem. Filho de homem. Semelhante ao filho de homem, por quê? Porque ele tem corpo de homem. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. E no mesmo capítulo 1, de 17 a 18, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o primeiro, porque ele foi o primeiro a entrar no céu com o corpo glorificado, com corpo semelhante ao de homem. Ele é o primeiro, e nós seremos os próximos. E quantos irmãos já estão lá? Em corpo glorificado. Amém? Por isso, nunca podemos afirmar que Deus nos esqueceu. Deus não tem como esquecer, né? É impossível que isso aconteça. Lá em Isaías 49, de 15 e 16, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante a mim. Nas palmas das mãos. Gente, isso aqui é Cristo. Está gravado o símbolo na palma da mão dele. E não tem como Deus se esquecer de nós. Por quê?
Porque está em corpo, ele está lá como se fosse um ser humano. Então, isso é revelador, isso é maravilhoso. Deus está afirmando através de Isaías, olha, uma mãe ela pode se esquecer do filho, mas assim, o próprio corpo dela faz lembrar, porque uma mãe que amamenta, né, ela tem, né, vai ter o leite, então ela vai se lembrar do filho, sabe? Mas mesmo assim, se ela ocorreu um problema, ela, sei lá, deu essa criança, né, mas ela vai se lembrar que tem um filho, porque o corpo dela vai mostrar isso. Mas Deus não se esquece de nós. Amém? Está gravado na palma da sua mão o selo dessa aliança, né? Está gravado lá a marca dessa aliança. E em seu próprio corpo físico. Amém? Que hoje não é mais só espiritual. Ele tem um corpo físico hoje também. E outro símbolo que nós vamos ver agora é a troca de nomes, tá? Na modernidade, quando há o casamento, tem a troca de nomes, né? Você passa a ter o nome, né, um do outro, certo? E nosso Pai, ele nos deu um nome que está acima de todo o nome. Ele nos deu o nome de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o nome de Jesus. E isso está lá em João 14,14. Diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 20,18 diz assim: porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Marcos 17, né? Não, Marcos 16, de 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o poder desse nome. Para que a alegria se cumpra em nós, gente, precisamos declarar, precisamos pedir, né? Utilizar este nome. Esse nome poderoso que nós temos. Porque hoje nós somos família de Deus. Nós não somos simplesmente povo, porque o povo da antiga aliança, eles eram povo de Deus. Hoje nós somos filhos. Filhos, família de Deus. Nós temos direito ao nome. E se temos direito ao nome, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Nós, hoje, para fluirmos em línguas, nós utilizamos o nome. Para curar, impor as mãos, nós utilizamos o nome. Né? Para uma necessidade, para pisar em serpentes, para expulsar demônios, nós utilizamos o poder do nome. É uma herança que ele nos deixou. Amém? E nós temos também, né, o memorial. Né? Se fazia isso também na antiga aliança, o memorial. Jesus ele ergueu um memorial na nova aliança que tem durado gerações. Quanto tempo tem a crucificação? Né? Tem quase 2000 anos. Foi em 2033, então estamos próximos de completar 1000 anos. Né? 2000 anos, desculpe, é isso mesmo, 2000 anos. Só que nós temos um símbolo, um memorial. A cruz, ela está vazia. E o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. E a cruz está lá como memorial, como símbolo, para que nós nos lembremos dele. Para que nós nos lembremos que Deus deu o seu próprio Filho por nós. Amém? A lei, ela possuía uma lista imensa de maldições. Né? Nós temos lá em Deuteronômio. 28. Né? Deuteronômios 28. Mas Deus, ele nos reservou bênçãos. Não tem maldições. Olha que aliança maravilhosa. Não existe maldição. Existe apenas bênçãos. Lá em Gálatas 3, de 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição
em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Gente, nós temos a bênção de Abraão e muito mais, porque lá nas alianças anteriores, as maldições também haviam, né? Se andares bem, tinham as bênçãos, mas se fizeres mal, teriam as maldições. Nós temos bênçãos, e essas bênçãos estão disponíveis. Basta acessar, basta que você queira, basta que queiramos isso para as nossas vidas. Amém? Em Cristo Jesus fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Isso está lá em Efésios 1, 3b. Amém? Nós somos uma bênção para todas as famílias da terra. E é por isso que ele nos deu a ordem: ide, né? Ide para todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está lá em Marcos 16:15. Nós somos um canal de bênção. Um canal de bênção para toda a humanidade. É maravilhoso, gente, a gente poder olhar a história, né? Todas as alianças que foram feitas por Deus, né? Ele fez aliança, né? Com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, né? E essas alianças, elas trouxeram grandes bênçãos, tanto para eles quanto para os seus descendentes. Contudo, nem todas as alianças somadas, nem todas elas juntas, essas 6 alianças anteriores somadas, ela equivale a 1/10 do que é a nossa aliança. Amém. A nossa aliança, ela é com superiores promessas. Alianças anteriores, eles eram servos. Servo tem salário. Nós não somos servos. Nós somos filhos. Filho tem herança. Amém. Agora, nós trabalhamos com o Pai. Nós trabalhamos com o Pai. Nós não trabalhamos por salário, porque já temos herança. Temos a parte que nos cabe. Amém? Hebreus 8:6 diz assim: Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores, muito maiores, né? Esta aliança que nós estamos inseridos, e glória a Deus, graças a Deus, todos os dias, sabe? Agradecermos por isso. E usufruir, não é só agradecer, usufruir. Porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas não conhecem, elas desconhecem, sabe, a herança que tem. Desconhecem o poder da aliança. Desconhecem essa aliança de sangue que foi feita com a humanidade. Quando eu tenho esse conhecimento, eu me aproprio. Eu pego como meu, é nosso, tá? Esse poder é nosso, essa aliança é nossa, e fazemos jus para que possamos ter uma vida muito melhor. Uma vida, nós temos possibilidade de viver melhor melhor do que Abraão, melhor do que Moisés, melhor do que qualquer um deles. Porque além do ser o Espírito Santo habitando dentro, quando o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito. Você sabe o que é você ter orientação direta de Deus? É isso que nós temos. Amém. Orientação direta de Deus dentro de nós. Cobertos pelo poder do sangue. Isso é poderoso. E vamos usufruir, gente. Conhecendo, vamos usufruir. Eu digo que nós, da vida plena, nós tomamos caldo, né, grosso, todos os dias, sempre, porque nós temos a revelação. Nunca foi nos negado conhecimento.
Nós não podemos dizer que pecamos por falta de conhecimento, que perecemos por falta de conhecimento. Pelo contrário, esse conhecimento nos faz viver melhor. Amém? E essa era a nossa aula de hoje, que nós tínhamos para hoje. Uma semana abençoada para todos, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. É só acessar. Amém? E hoje nós temos o culto, né, de oração e palavra, né, de adoração e palavra, às 18 horas, né, e é um culto de ceia, ok? É um culto presencial e para aqueles que, né, tiverem com alguma dificuldade, também vai ser transmitido, um culto online também. Uma semana abençoada.